Expectativa elevada no que Deus vai falar conosco aqui nessa noite, amém? Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite. Sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Deus. É a Tua pessoa em nós que nos habilita, que nos capacita a vivermos uma vida cada dia melhor, uma vida de fé, uma vida de, como diz a Tua palavra, de fé em fé, de glória em glória. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos nos expor à Tua palavra e uma vez expostos a essa palavra, nós temos nossa vida transformada, mudada. Obrigado, Deus, porque isso não é do próprio homem, mas isso é do Teu Espírito Santo no homem, que produz a mudança, a transformação, que nos conduz cada vez mais perto de Ti. E, ó Deus, quanto mais perto de Ti nós estamos, mais e mais nós sabemos o que nós temos e o que nós podemos e o que nós somos em Ti. Obrigado, Deus. Nós abrimos nossos corações para receber nessa noite a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Oramos assim, confiando, crendo que o Senhor vai fazer e nós abrimos para que o Senhor faça do Teu jeito, porque do Teu jeito é sempre melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Você pode se sentar. Pessoal da música, obrigado. Aleluia. Hoje é quarta fé. Você pode falar comigo? Quarta fé. Oh, aleluia. Quantas e quantas vezes a gente ouve falar a respeito de fé nessa igreja? Ah, nós somos o povo da fé. Ah, nós somos isso da fé, aquilo da fé. É ou não é? Vocês estão comigo, pessoal? Mas efetivamente, irmãos, não só no nosso meio aqui, mas em todos os lugares, todas as igrejas que a gente se depara em algum momento, nós encontramos com irmãos que falam a respeito de fé, mas a fé não está em atividade, em ação, produzindo transformação na vida dele. Por quê? Por N motivos. Talvez falte realmente um conhecimento mais adequado a respeito do assunto, a compreensão exata a respeito de fé. Quantos sabem que a falta de conhecimento é o que traz a destruição ao ser humano? A Bíblia fala, errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. A falta de conhecimento, irmãos, com toda certeza, nos faz sermos pessoas que já vai para o jogo derrotado. É como uma partida de um desporto qualquer, vamos usar o futebol. Se você não sabe, se você não conhece o seu adversário, você vai entrar no campo já derrotado. Ou você ouviu dizer assim, falar assim, nós vamos jogar com aquele time, contra aquele time, esquece. Vamos perder, porque o time deles é muito bom. Vê só se eu vou jogar contra o Sporting. Meu time, tadinho do meu time é aqui, do Leixões, vai jogar contra o Sport, nós vamos tomar uma goleada. Mas sabe que se eu estudar bem o time do Sporting, ainda que eu esteja no time do Leixões, eu posso surpreender de alguma forma? O futebol tem disso. Mas se eu não estudar o time do esporte e já assumir a derrota para mim, eu vou entrar contra o time do esporte e vou perder todas as vezes que jogar contra ele. Estão comigo, pessoal? Assim também é a nossa vida cristã.
Se nós não soubermos aquilo que nós somos, quem nós somos, o que nós temos em Deus, nós já entramos derrotados. Por isso é importante a gente conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não basta só conhecer, irmãos. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Uma pessoa, quando ela... Um exemplo. Eu vi um post ontem não, hoje. Várias moças assim, elas estavam numa escola de... Os mais novos vão nem saber o que é isso. Escola de datilografia. A moçada aí mais nova não sabe o que é isso não. Mas eu lembro bem, e eu dava 180 toques por minuto, era um espetáculo. Você sabe o que é isso? Você não sabe, né? Datilografia. Havia no passado distante uma máquina que você colocava um papel e você teclava ali e saía os que você escrevia direto no papel. E se você errasse, tinha um negócio chamado lápis borracha, que só servia para rasgar a folha e nunca apagava o que você escreveu. Depois eles inventaram uns outros negócios chamados corretivo e tal. Mas o que eu quero dizer para você? Aquele jovem que fez a escola de datilografia, Vila Rica, lá em Belo Horizonte, no centro da cidade, que todos nós que fomos de Belo Horizonte fizemos, foi lá. Você está rindo? Hoje em dia, pela falta da prática, não consegue dar nem 80 toques mais por minuto. Mas quando ele formou, ele dava 180 toques. Ou seja, foi enferrujando ao longo do tempo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, mas não praticou mais o conhecimento que tinha. Vocês estão comigo? Assim é a fé. Assim é a palavra de Deus. Não adianta eu ter conhecido a palavra da fé lá em 1987, quando eu tive contato pela primeira vez com a palavra, e em 1988 eu tive o privilégio de ser exposto a 2 livros que mudaram a minha vida: A Autoridade do Crente e O Nome de Jesus. Mas o que aconteceu comigo depois disso? Peguei aqueles 2 livros e coloquei lá na minha estante e não fiz mais uso daqueles livros. O que aconteceu? Enferrujou. Não houve mais prática. E ao longo dos anos, a falta de conhecimento e exposição naquele tipo de doutrina, de literatura, a palavra de Deus, fez com que eu deixasse de praticar fundamentos da doutrina de Cristo, que é a fé. Por falar nisso, você pode abrir comigo em Hebreus capítulo 6. E aí nós começamos aqui a falar um pouco a respeito de a fé em Deus. Hebreus capítulo 6, por favor. Diz assim, Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, irmãos. E um deles é a fé em Deus. Não é a fé
no pastor, não é a fé no apóstolo, não é a fé na igreja Verbo da Vida, não é a fé em homem algum, é a fé em Deus. Não é um autoconhecimento, não é algo que é da mente, mas é algo do coração, é algo do espírito humano, recriado. A fé genuína, ela parte de algo que aconteceu dentro do ser humano em relação a Deus. Amém, irmãos? A fé em Deus, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fez por mim e por você. E quanto mais eu coloco essa verdade para dentro, mais fé é gerada dentro de mim, dentro de você. Amém? Aleluia. O que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Presta bem atenção no que eu vou falar. O fato de eu não vir alguma coisa não significa que esse fato não exista. Amém? A convicção de fatos que eu não vejo, mas não necessariamente não existam. Fé é certeza, fé não é dúvida, fé não é alguma coisa, quem sabe, fé não é esperança, fé é certeza. Certeza em quê? O pastor da igreja disse: não, irmãos, a sua fé não pode estar baseada naquilo que eu digo. A sua fé tem que estar baseada naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Deus diz. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus, assim como eu tenho que ter a minha. Amém, irmãos? Não é eu virar para você e falar assim: olha, pode vir aqui, é que eu estou dizendo para você que vai acontecer. Não, irmãos. Eu posso até falar que você pode vir aqui, que vai acontecer, mas eu vou ter que obrigatoriamente te dar uma base bíblica para aquilo que eu esteja falando. Porque senão, querido, é simplesmente algo de manipulação da minha parte para com você. Percebe, irmãos? Porque a fé, ela é em Deus. Você pode dizer comigo: fé é em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, fé é o fato de eu não ter visto não significa que algo não exista, apenas não se manifestou ainda. Mas a qualquer momento pode se manifestar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fé é certeza, convicção de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém? Segunda coisa, fé em quem? Ou fé em quê? A fé deve ser sempre em Deus e em sua palavra, naquilo que ele disse. E eu vou dar a base para você agora. Marcos capítulo 11, verso 22 e 23, diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando andou por aqui, ele sempre andou, e para poder fazer-se compreendido, ele usava de situações da natureza, envolvendo natureza. Ele pegava e falou sobre as parábolas, usando natureza, usando árvore. Amém?
Quando ele diz aqui, a respeito disso aqui, que ergue-te, e disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar, ele não está falando do monte físico. O que ele está dizendo? Que se você tiver fé, você já viu algum monte voando por aí, alguém de vocês? Não? Você nunca viu um monte. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está pegando os discípulos, no nível de fé baixo que eles tinham, e trazendo ele para um nível muito elevado, mostrando que, olha, se você crer e não duvidar, você vai ver monte voando. Então, já que você não está vendo monte voando aí, querido, o resto tudo você pode ver. Amém, querido? Então, o que Jesus está fazendo e propondo para mim e para você hoje é o seguinte: ei, se você tiver fé e não duvidar, querido, olha, preste bastante atenção. Você pode até não ver o monte voando, mas você vai ver coisas grandes e maravilhosas acontecendo na sua vida. Porque Ele está puxando a gente para um nível mais elevado. Amém? Aleluia. Vamos lá. Terceira coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A base e sustentação da fé é ouvir e praticar. Praticar o quê? A palavra de Deus. Se não há fé, é porque entrou dúvida no coração. E se entrou dúvida, é porque não deu crédito àquele que fala. Então, presta atenção comigo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você alguma vez já conversou com alguém que na hora que você está conversando com ela, com essa pessoa, ela pega e sai andando na sua frente e deixa você falando sozinho atrás? Você já vivenciou alguma vez isso na sua vida? É agradável ou não? Não. Você alguma vez já sentou numa reunião com uma pessoa para conversar com ela, e enquanto você fala com ela, ela está mexendo no telemóvel, ela está assistindo a televisão, ela está fazendo qualquer coisa, menos dando a devida atenção para você que está a falar? Sim ou não? Já vivenciou isso? Ou foi só eu? Acho que foi só eu. É ruim, não é? Ô, coisa desagradável, Jadiel. É você estar a falar com uma pessoa, a pessoa não dá atenção em você. Que coisa ruim. Sim ou não? Pois bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que não se agrada a Deus através da fé? Sem fé. Porque a fé, irmãos, ela vem através do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo agradar a Deus. Por quê? Porque eu não estou dando a Ele a devida atenção que Ele merece. Porque falar, Ele fala. Porque falar, Ele fala. Comigo, com você, com cada um de nós. Agora, se não está entrando fé dentro do meu coração, é porque talvez, enquanto Ele está querendo falar comigo, eu esteja mexendo no WhatsApp, no Instagram, no telefone, em qualquer outra coisa. Menos na presença dEle. Tempo. Percebe, irmãos, que coisa séria é essa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu tenho dúvida. Não tem meio termo. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Se eu não tenho fé, é porque eu não estou dando crédito àquilo que Ele está a falar. Olha só. Romanos 10, 16 e 17.
Diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se eu não estou dando ouvidos, se eu não estou dando crédito à palavra de Deus, jamais eu terei fé. Eu vou até gostar da igreja, eu vou achar até algo fixe, fazer parte aqui da Igreja Verbo da Vida Porto, mas eu preciso ter a minha própria experiência de fé, que não vai ser através de uma religião, não vai ser através de um clube social, mas vai ser através de uma intimidade com Deus e com a sua palavra. Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Abraão foi chamado de o pai da fé. Não foi porque ele simplesmente era um cara que Deus escolheu. Não, irmãos. Ele foi chamado o pai da fé porque ele, quando Deus falou, ele prestou atenção no que Deus estava falando e deu crédito àquilo que Deus estava falando. Por isso ele foi chamado do pai da fé. No Mateus 14, 28, abre comigo, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28. Oh, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 28. Olha que interessante esse exemplo prático de Jesus a respeito disso. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, que está aí no meio do mar, andando parecendo um fantasma aí em cima das águas, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando ele na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que está escrito aí? Por que duvidaste? Por que duvidou? Sabe por que Pedro duvidou? Porque em algum momento ele tirou os olhos daquele que tinha dito para ele: vem. Quando eu e você tiramos os olhos daquele que fala conosco, Deus, e colocamos os olhos na circunstância, nós automaticamente, irmãos, vamos começar a regredir na nossa fé e colocar os olhos na impossibilidade, e dúvida começa a gerar no nosso coração, e aí as coisas deixam de acontecer na nossa vida, e depois a gente fala assim: talvez não tenha sido Deus que falou comigo, não. A primeira tendência nossa é jogar a culpa e a responsabilidade em outro. E o primeiro que vem na frente, quem que é? É Deus. Como disse Adão, foi a mulher que tu me deste. Jogou a culpa em Deus. O sujeito estava lá, perdidinho, só no meio de bicho. Não achava uma que lhe era idônea.
Aí Deus pega e faz para ele. Tá bom, você está aí tristinho, não achou uma idônea, faz uma mulher para ele. E aí a primeira oportunidade que ele tem, ele joga na cara de Deus. Foi tu que fizeste ela para mim. Por isso eu errei. Transferência de responsabilidade. Em vez de assumir a culpa do seu erro, joga a culpa na mulher. Vocês estão comigo? O que Pedro fez? Olhou a circunstância, o vento estava batendo, ele andando em cima das águas, conforme Jesus tinha dito, vem. Tem um outro texto que fala, em cima da tua palavra eu irei. Uma outra versão. Em cima da tua palavra eu irei. Vem. E ele foi. E o que aconteceu? Andou por cima das águas. Até que aquele vento, a nortada, se fosse aqui em Portugal, ele ia ter uma nortada. Hoje ventou bastante hoje à tarde, né? Deu uma ventania hoje à tarde, lá perto de onde eu moro, pelo menos ventou bastante. Uma ventania que as árvores faziam assim. Uau, o que é isso? Esse vento bateu na cara de Pedro. E quando bateu na cara de Pedro, ele temeu. Porque teve dúvida. Por quê? Porque tirou os olhos daquele que disse, vem. A fé tem que ser em Deus. Se Deus disse, eu acredito. Se Deus não disse, eu não invento. Amém? Vem. Quantos de nós, irmãos, e aqui, não está aqui na sua frente uma pessoa que quer ser super espiritual da fé, não, irmãos. Dizer que nunca passou por isso, não. Mas quantos de nós, em circunstância, quando a adversidade aperta, quando a adversidade vem contra nós, às vezes a gente tem a tendência de tirar os olhos daquele que disse para colocar os nossos corações nas circunstâncias. Quantos de nós? Está difícil. Vai para a palavra. Irmãos, quando tudo estiver difícil na sua vida, quando tudo estiver te trazendo angústia, frustração, dor, decepção, vai para a palavra. A última coisa que uma pessoa que esteja passando por esse momento precisa é de um tapinha do diabo nas costas. Você tem razão. Está tudo ruim mesmo, né? Não, querido, você não precisa disso, eu não preciso disso. Nós precisamos da palavra de Deus que nos confronta, da palavra de Deus que nos exorta, da palavra de Deus que nos encoraja e nos põe de pé, para que nós vivamos altaneiramente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estive vendo um vídeo, eu gosto desses vídeos assim que me chamam a atenção. Uma águia voando, eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas o grande inimigo da águia, naquele vídeo que eu vi, era o corvo. Olá! Sabia que corvo fala? Eu não sabia, não. Eu fiquei sabendo um dia que eu fui no zoológico aqui e vi um corvo lá. E o corvo falou comigo, rapaz, olá. Aí eu fiquei desesperado, quem é que está falando, gente? Eles iam procurando tudo quanto é lado. Aí, de repente, nós vimos que era o corvo, olá. Ai, mas pronto. O corvo é o maior inimigo da águia, porque a águia está voando, o corvo sobe aqui nas costas da águia, segundo o vídeo, tá, irmãos? Eu não posso asseverar que isso é verdadeiro. Mas ele pega e começa a bicar na águia aqui atrás, para poder desestabilizar a águia, para matar a águia. Sabe o que a águia faz? Ela continua o seu voo.
subindo, 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 lá nas altas alturas. E o que acontece com o corvo? Perde a capacidade de respirar e cai. Está vendo? Sabe, irmãos, quando o inimigo se levantar contra a minha vida e contra a sua, nós não temos que ir para baixo da cama nos esconder, não. Nós precisamos pegar e subir como a águia e voar para junto do Senhor, dos lugares altos, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, pensando nas coisas do alto. E não das que são da terra, irmão. As que são da terra não vai resolver o meu problema. As coisas daqui não vão resolver o meu problema. Mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. 3 tipos de fé. E eu vou falar sobre 2 delas. Uma eu vou citar só. Primeiro que eu vou citar apenas é a fé natural. A gente não precisa saber muito a respeito disso. A gente só precisa saber que ela existe. A fé natural é uma fé simples, como acreditar na existência do oxigênio, por exemplo. Você sabe que você está respirando, sim ou não? É uma fé natural. Você sabe que o oxigênio está aqui. Por quê? Porque um dia alguém disse que aqui tem oxigênio, e isso é o fator que você respira e não morre. Então você acredita nisso. Se eu pedir o Lima para ir lá atrás agora e desligar lá o disjuntor, vai apagar as luzes aqui. Ele sabe que se ele desligar o disjuntor, vai apagar as luzes. É um tipo de fé que é algo natural. Não precisa esforço nenhum, você simplesmente sabe que vai acontecer, sim ou não? Pronto. E existe outro tipo de fé. É a fé do coração, que é a fé do tipo de Deus, e o dom da fé. E aqui que algumas pessoas fazem algumas confusões. E eu quero trazer para a gente, o primeiro aqui é o dom da fé. É um dom ou capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado por Deus ou pelo homem a realizar-se, pela característica de se receber o milagre. Trata-se de uma manifestação passiva do poder de Deus. Portanto, receber um milagre é uma operação da fé, é um dom passivo, é de Deus. Exemplo que nós acabamos de citar, Pedro andando por sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. E ele desfrutou de algo poderoso. Ah, mas ele afundou, pastor. Ele afundou depois que ele colocou os olhos na circunstância. Amém? Enquanto ele colocou os olhos na palavra, naquilo que Jesus tinha dito, ele desfrutou daquele sobrenatural de Deus na vida dele. Vocês concordam que é algo sobrenatural andar sobre as águas? Não é algo natural, irmãos. Outra situação de fé passiva. Ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 43 ao 44, diz assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro apareceu lá, pulando, todo amarrado. Você vai fazer meme com isso não, né? Pulando. Vocês estão comigo? Apareceu todo amordaçado, porque ele já estava embalsamado, 4 dias enterrado. Sim ou não? O que Lázaro fez para receber aquilo? Nada. Simplesmente recebeu. Estava morto. E Jesus disse, vem para fora. Ah, quando Jesus diz, irmão, há um milagre está a acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas eu quero me ater um pouco mais aqui nesse ponto a respeito da fé do tipo de Deus.
A fé do tipo de Deus eu exerço sobre a minha vida e sobre a vida de pessoas à minha volta. Pois ela é dada por Deus e vem pelo ouvir. A fé do tipo de Deus não é o dom da fé que a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala a respeito dos dons espirituais. Ok? Os dons espirituais, nós já vimos aqui atrás, é o dom da fé. Outra coisa. Mas aqui, a fé do tipo de Deus é algo que Deus dá a todos nós, uma porção de fé. Amém? Cada um de nós tem uma porção de fé. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, é porque essa porção de fé está em atividade na minha vida e na sua. E a nossa vida, ela vai crescendo na presença do Senhor. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais fé é gerada dentro de mim. Amém, irmãos? E é essa fé que pode fazer com que coisas aconteçam nas nossas vidas. E na vida dos outros. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, por favor. Eu vou dar 2 exemplos aqui de alguém que usa a fé para si e de alguém que usa a fé para terceiro, para uma outra pessoa. Amém? Então presta atenção comigo. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, está narrando a história daquela mulher com fluxo de sangue. E no versículo 27, diz assim, tendo ouvido, tendo o quê? E a fé vem pelo ouvir. Essa mulher, tendo ouvido a fama de Jesus. O que era a fama de Jesus? É que Jesus era um popstar? Não. Ela ouviu que Jesus estava por ali, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando ela começou a ouvir que Jesus estava curando as pessoas, ela falou assim, ei, acabou o meu tempo de sofrimento. Acabou os meus 12 anos que eu joguei meu dinheiro fora. Acabou. Por quê? Porque aquele que cura está passando na minha cidade e eu vou ter com ele. Ela diz assim, 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Uma palavra, ela ouviu, creu e disse. Ouviu, creu e disse, se eu apenas lhe tocar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, assim como a fé fala, a fé tem que ter uma ação correspondente com aquilo que eu digo. Eu não posso crer no coração, ouvir, crer no coração, confessar com minha boca, mas continuar tendo uma postura de quem não creu. Amém? E ela foi curada, ela tocou, do jeito que ela falou, aconteceu na vida dela. E Jesus diz lá no final, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus hoje está dizendo para você, a tua fé te salvou. A tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te prosperou, a tua fé. Agarra isso, meu irmão. Agarra isso para a sua vida. Fé está chegando no seu coração. Você está crendo no coração. Fala com a tua boca. E age de acordo com aquilo que você acabou de falar. Amém? Presta atenção. A fé é para você. Você não tem o direito de exercer fé em cima de outra pessoa. Na vontade de outra pessoa. Por mais que Ricardo seja apaixonado por Sara, a fé de Sara é pessoal, individual dela. E, por sinal, são 25 anos
que nós estamos comemorar juntos de casamento desse casal maravilhoso aqui. Agora eu vou te dar um exemplo rapidamente para a gente encerrar, a respeito da fé que eu posso ter para com o outro. Não diz que eu vou ter fé para interferir na vontade do outro. Olha, Pastor Mateus, eu vou ter fé para você mudar da Porsche para a Volkswagen. Aí o Mateus vira e fala assim, eu não quero sair da Porsche. Não, mas eu vou ter fé para te levar para a Volkswagen. Não, mas eu quero continuar na Porsche. Por favor, não tenha fé para mim. Percebe, irmãos? Eu não posso exercer essa fé sobre ele. Mas olha que interessante, que tipo de fé que eu posso exercer sobre o outro. Marcos capítulo 5. Não, já fui lá, né? Eu esqueci de apontar aqui. O texto que fala a respeito daqueles 4 amigos. 4 amigos foram levar um paralítico para Jesus. Eles ouviram falar a respeito de Jesus. E eles pegaram aquele paralítico e a casa onde Jesus estava completamente lotada. A rua em frente estava completamente lotada. De uma multidão de pessoas cercava aquela casa. Não tinha como entrar mais ninguém naquela casa. E aqueles 4 amigos falaram assim, peraí, vamos passar ele pelo teto, até onde Jesus estava. E eles pegaram, subiram no telhado e abriram um espaço lá no telhado e desceram o jovem até Jesus. E Jesus falou assim, olha, que fé é essa? Pega o teu leito e vá. A fé daqueles amigos, exercendo uma fé sobre aquele homem, levando, conduzindo ele para Jesus. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você ouviu falar de Jesus, sim ou não? Leve o seu amigo aos pés do Senhor Jesus e tenha expectativa que Jesus vai alcançá-lo, que Jesus vai tocá-lo, que Jesus vai curá-lo, que Jesus vai libertá-lo. Que a vida dele vai ser salva como a sua foi salva. Irmãos, nós temos que entender que o tempo se aproxima do fim. Nós estamos a viver os últimos dias, irmãos. Eu não sei se vão ser dias, meses, anos. Eu não sei, eu só sei que essa geração, querida, está a viver um tempo que nem Sodoma e Gomorra viveram. E me inquieta ver pessoas boas indo a passos largos para o inferno, irmãos. Pessoas que a gente aprendeu a amar, a gostar, a admirar, indo para o inferno. Porque as pessoas não estão nem aí. Mas eu e você temos uma responsabilidade, irmãos. Nós temos uma responsabilidade em Deus, que é pregar o Evangelho. Por palavra ou por atitude. Eu e você somos o melhor marketing dos céus. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua e desejar aquilo que eu e você temos. Elas precisam olhar para nós, queridos, e falar assim, uau, eu preciso disso que você tem. Onde você conseguiu? Como que compra isso? Aí você vai virar para ele e falar assim, ei, isso não se compra. É de graça. Não é possível. Não é possível que isso é de graça. É de graça. Foi a graça de Jesus que nos alcançou. Foi a graça de Jesus que nos libertou. Foi a graça. E porque foi de graça,
De graça eu estou a dar, irmãos. De graça você vai dar isso para as pessoas. Você vai compartilhar disso. Amém? Você pode ficar de pé. Evangelho é boas novas, irmãos. Evangelho é boas novas. E deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém diz para você uma boa notícia entristecido. Ninguém. Isso aconteceu? Olha, não queria falar não, mas estou triste hoje. Por quê, pastor? Por quê, pastor? De novo, que eles não ouviram. Por quê, pastor? Ah, essa cara por de quê? tristeza. Meu irmão aceitou Jesus. Deus, não. Se alegre. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Como é que é? Tem que te contar uma boa notícia. Eita, conta. Eita, meu irmão aceitou Jesus. Oh, aleluia. Você vibra. Você vibra com o novo nascimento de alguém querido. Oh, aleluia. Minha nora está grávida. Oh, aleluia. Vai ser um dia maravilhoso. Vai chegar ainda. Boa notícia. Ah, o dia que eu receber essa notícia, você não tenha dúvida. Ah, eu vou dar uma carreira. Eu vou correr de alegria. Você é vovô. Percebe, irmãos? Pastor, comprei a minha casa própria. Oh, aleluia. Você vibra. Evangelho é boas novas. Nós precisamos, querido, demonstrar para as pessoas que o evangelho que nós temos é algo divino, maravilhoso para nós. E pode ser para Ele. Oh, aleluia. O nosso evangelho precisa evidenciar a fé que nós temos naquele que nos conquistou e nos transportou de um lugar de morte para um lugar de vida. Não foi qualquer transporte, irmãos. Não foi qualquer salvação. Foi uma tão grande salvação. Sabe, irmãos, nós estávamos fadados a ir para o inferno, irmãos. A gente ia arder eternamente, longe de Deus. Tristeza, irmãos. Por um momento, quando Jesus tomou o seu pecado, Emanuel, o meu pecado, o seu pecado, Ricardo, o seu pecado, Léo, sobre ele naquela cruz, ele disse assim: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante, querido, Jesus, ele vivenciou o que essa humanidade está a vivenciar. Um distanciamento de Deus. E aquilo doeu a Jesus. Foi a maior dor que ele poderia sentir. A primeira vez que ele se separa do Criador. Que ele se separa de Deus. Por que me desamparaste?
Não foi uma salvaçãozinha qualquer. Foi uma tão grande salvação que nos alcançou, que nos deu a oportunidade de eu e você nunca termos que dizer: Deus meu, por que você me desamparou? Não, irmãos, essa é a frase que eu e você nunca iremos dizer, porque Ele nunca nos desamparou, porque sobre minha vida, sobre a sua vida, está o selo do Espírito Santo da promessa, por causa do sangue derramado sobre nossas vidas, o sangue de Cristo que nos purificou de todo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Isso significa, irmãos, que eu e você podemos entrar na presença de Deus agora, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido, porque o perdão dele me alcançou, porque o amor dele me resgatou, porque ele me atraiu para junto dele com cordas de amor, irmãos. Ah, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Levante suas mãos para cima e adore a Deus nesse instante. Você diz: eu acredito. Você diz: está feito. Adore ao Senhor, meu irmão. Você diz: está feito. Você diz: eu acredito. Oh, aleluia. Você diz: está feito. Você diz: É isso, irmão. Ele diz: eu acredito. Você diz: está feito. Ah, aleluia. Você diz: eu acredito. Diga isso, meu irmão. Você diz: está feito. Sobre toda circunstância que você esteja a viver, sobre toda adversidade que você esteja a viver, Ele diz: está feito. Você diz: Eu acredito. eu acredito. Você diz: está feito. Você diz: eu acredito. Você diz: está feito. Tem alguém aqui, aleluia, tem alguém aqui porventura com algum sintoma de enfermidade que queira que nós oremos por você? A palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem alguém? Todos sarados e curados? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que veio aqui e que essa palavra entrou no seu coração, e que porventura você esteja a passar por algum momento de instabilidade, seja em qualquer área da sua vida, seja instabilidade espiritual, seja instabilidade emocional, seja instabilidade profissional, seja instabilidade financeira, seja instabilidade até jurídica. Eu queria, orar com você.
preciso saber o que você está a passar. Eu só preciso saber que eu e você vamos orar juntos em fé. E nós cremos naquele que pode todas as coisas. Amém? Você pode vir aqui na frente, você que tem aí alguma questão, dessas que eu citei, ou até outras que eu não citei. Mas você crê, e eu creio, vou crer junto com você. Amém? Você diz, enquanto a música continua cantando essa música, você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Sabe, se você está aqui e tem alguma necessidade, em qualquer área que seja, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você está aí, está tudo maravilhoso com você, está tudo certo, eu quero te pedir para você não ser um espectador nessa noite. Eu quero que você seja um intercessor nessa noite. Eu quero que você estenda suas mãos para cá e ore comigo nessa noite, em favor desses irmãos. Amém? Nós temos aqui 4 pessoas. Eu acredito. Glória a Deus. Você diz. Ana Paula, pode vir. Está feito. Você diz. Eu Lisiane. acredito. Você diz. Está feito. Você diz. Eu acredito. Você diz. Joelis. Está feito. Você diz.
está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, eu caminho na tua palavra. Você diz, eu está feito. Você diz, ainda que meus olhos não vejam, eu creio. Ainda que eu não sinta, eu creio. Está feito. Montes se moverão. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder do impossível. Cremos em ti. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder do impossível. Milagres tu farás. Cremos em ti. Cremos no teu poder. Montes se moverão. Eu creio, cremos em ti. Cremos no teu poder do impossível. Milagres tu farás. Cremos em ti, Deus. Você diz, eu acredito. Você diz, você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus. Cremos no teu poder do impossível. Milagres tu. Cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão.
Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos a encerrar. Eu queria chamar o pastor Joelis aqui, por favor. Glória a Deus. Não se esqueça, se você quer ser batizado nas águas, no dia 9 de agosto, procure Marina, procure a mim, a Lisiane, procure a Joelis e Tássila, procure-nos e faça a sua inscrição para o batismo. E se você já for batizado, vai lá no Areinho também na mesma, para a gente confraternizar juntos no dia 9. Vai ser uma grande festa, uma grande celebração. Amém? Amém. Aleluia. Você foi abençoado? Deus é bom. Só para complementar, é às 10 horas, viu? Lá no Areinho. A partir das 10 horas, não é só para quem, como o pastor falou, não é só para quem foi batizado, não. Você pode ir lá e vamos fazer uma grande festa juntos. Amém? Olha, temos muitos livros para indicar para vocês. Essa palavra é verdade, a gente precisa colocar em prática. Tem aqui alguns livros que o pastor até indicou. Deixa eu começar por ele. Fala aqui, ó, a autoridade do crente, que ele falou aqui na ministração. E aqui atrás diz assim, ó: será que temos alguma autoridade que não conhecemos, que não descobrimos, que não estamos usando? Você quer saber qual é? Está aqui. Lá na nossa livraria tem. Tem aqui, agarrando o espírito da fé. Amém? Tem aqui, ó, novos limiares da fé. Fé e confissão, como ativar o poder de Deus em sua vida. Então você pode procurar qualquer um desses livros lá na nossa livraria, no Verbo Shopping, e ser ricamente abençoado e colocar cada vez mais em prática essas verdades e agarrar a sua fé, que ela já está depositada na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui ricamente abençoados, Pai. E vamos colocar em prática, Pai, todas essas verdades que o Senhor já depositou no nosso coração. Leva os nossos irmãos em paz, Pai. Nos dá um resto de semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra, amados.